dia geral. A participação brasileira na rodada de quarta-feira da Copa Libertadores foi de igualdade. Na Arena do Palmeiras, o time de Abel Ferreira, com um jogador a menos após a expulsão de Andréas Pereira, ficou no 1-1 com o Cerro Porteño. Os paraguaios chegaram ao empate nos acréscimos após vacilo de Carlos Miguel. Em Minas, o placar foi o mesmo entre Cruzeiro e Flamengo. Destaque do primeiro confronto foi o golaço de Arroio. Pela Sul-Americana, o Galo derrotou o Bragantino fora de casa por 1-0, com direito à lei do ex. Na Vila, com Neymar em campo, o Santos encara o Macará do Equador. Nas alturas, o Botafogo tem pela frente o Cienciano em Cusco. E no Rio, o Vasco recebe o Olímpia do Paraguai. Ainda na Cidade Maravilhosa, o Fluminense demitiu o técnico Luiz Subeldia após o empate contra o Rivadavia no Maracanã. De volta à Libertadores, o Mirassol recebe a perigosa LDU e o Corinthians, em turbulência com a novela Memphis, começa a caminhada na Argentina diante do embalado time do Rosário Central. Infelizmente a gente não vai poder ter a Memphis com nós. Claramente que é uma situação difícil que a gente não controla, mas o futebol é assim, as coisas acontecem. É bem mais fácil jogar contra a equipe mais de 2 vezes, né? Porque tem mais tempo de estudo, a gente já sabe como a equipe vem, e apesar que a equipe dele mudou o treinador, mas eu tenho certeza que é aquela mesma equipe que fisicamente é muito forte. Temos que manter a calma, ainda falta um jogo por jogar, mas agora temos que descansar, voltar a BH e pensar na partida do Brasileirão, que temos que voltar a ganhar em nossa arena com nossos torcedores. Não vale a pena a gente dar um passo à frente do outro. Nós sabemos que quer o Paquetá, quer o Pedro são 2 jogadores titulares, não é? Mas a gente tem 15 ou 16 jogadores que são titulares. Depois isso vai depender do momento, da escolha, da análise que fizer o adversário. Fomos mais pacientes, fomos mais calmos também com bola, sem grandes precipitações. E acho que esse foi um período ótimo nosso do jogo, que resulta no golo e depois... Mas a nota é de facto a competitividade que a equipa apresentou durante todo o desafio. O futebol para mim é muito claro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Quando um faz golo e nos dá uma Libertadores, ganhamos todos. E quando um comete uma infelicidade, estamos todos juntos. É assim que eu vejo o futebol, como uma sociedade. Não foi dia em que o ketchup saiu, mas vamos trabalhar e ele vai sair na hora certa. Esta competição, eu digo, calma aos meus jogadores, calma a nossa torcida. Ainda temos mais 90 minutos em casa do nosso adversário para atingirmos o objetivo que queremos, que não altera, está na etapa seguinte. O cruzamento da batida vem para o Carlos Miguel. Toma um piruzaço! Ele toma um frango, Carlos Miguel! Ai, Carlos Miguel, Edu Dracena, para você, diretamente aquele bom dia. Foi estranho, o Abel até elogiou a partida, os jogadores falaram que o jogo foi interessante, mas o Palmeiras perdeu uma chance de sair vitorioso. E agora? Renata, bom dia meus amigos. Perdeu uma grande oportunidade para levar uma vantagem boa no Paraguai, porque esse time aí do Cerro é muito bem armado, né? Então a gente sabe que o Palmeiras vai ter muita dificuldade realmente. E é quando você toma o gol já nos acréscimos, aí parece que você joga um balde de água fria. Mas ainda continua acreditando na classificação do Palmeiras. Cicinho, o Galo surpreendeu, venceu o Bragantino. Aqui em Bragança Paulista, quem diria, sai com vantagem no confronto da Sul-Americana. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Realmente, o resultado foi muito importante pro Galo, né? Mas sofreu. O Red Bull Bragantino atacou bastante, mas competição de mata-mata é dessa maneira, né? Não importa a questão do sofrimento, o que importa é o resultado. E o Galo, com mais uma falha do goleiro adversário, o Neuer, que não é o Neuer, conseguiu a vitória e levar essa vantagem para Minas.
Que coisa, Volpe falhou, Cleiton também. Ronaldão, jogaço, hein? Apesar do 1-1 para Cruzeiro e Flamengo. Foi um bom jogo de bola, duas equipes querendo vencer a partida, mas ficou tudo para ser definido no Maracanã na próxima semana. Menina Renata, bom dia a você, bom dia esses perninhas, cavalinhos e um golaço do Arroio, né? Que golaço que ele fez de perna esquerda, driblando praticamente a defesa do Flamengo. Agora ficou pro próximo jogo, mas a sorte do Rossi foi que o Arroio não estava tão inspirado, porque ele fez aquele golaço, depois deu uma acalmada, porque era para ter feito mais gols o Arroio. Que coisa! E já vamos falar de Corinthians e Rosário Central, ou melhor, Rosário Central e Corinthians. Rosário, sim, vamos, sim, como não? Sim. E de Memphis Depay também? Memphis, o que aconteceu? Di Maria? sei. Voltou? Ao Di Maria. O Di Maria? Vamos ver. Resiliência. Talvez essa seja a palavra que melhor resume o caminho de Mirassol e LDU até as oitavas de final da Libertadores. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no Maião, pelo jogo de ida da fase eliminatória. E o retrospecto direto reforça um equilíbrio entre os times. Mirassol e LDU se enfrentaram por 2 vezes na fase de grupos da Libertadores e cada um fez valer o fator casa. Em Quito, os equatorianos venceram por 2-0. Já no jogo de volta, no Maião, o Leão Caipira devolveu o placar e também ganhou por 2-0. Agora o fator casa volta a entrar em campo. O Mirassol terá o apoio da torcida no Maião, estádio que recebeu a autorização especial da Conmebol para sediar a partida, mesmo com capacidade abaixo dos 20 mil lugares exigidos para esta fase. Para um clube que disputava a Série D em 2020, receber uma partida de oitavas de final da Libertadores representa mais um capítulo de uma ascensão que parecia improvável. Além disso, o time de Rafael Guanais venceu todos os jogos que disputou em casa na fase de grupos. Em busca do nosso sonho, que já realizamos sonho de ir para a Libertadores, numa fase de grupo, de estar jogando nas oitavas, agora, se Deus quiser, avançar ainda mais para as quartas de finais. A LDU, por sua vez, chega em processo de reorganização. Gustavo Alvarez assumiu o comando da equipe em 24 de julho, após a saída de Thiago Nunes, e tenta melhorar o desempenho do time, que ocupa a 6ª colocação do campeonato equatoriano. Yo creo que estamos en la etapa de que se entiende y se cree. Necesitamos una seguidilla de buenos resultados para que se transforme definitivamente em identidade. Nos desfalques, a LDU tem Quinteiro, Quinones e Alvarado, que são dúvidas por lesão, enquanto José Aldo está fora por um problema na coxa. Já o Mirassol tem uma dúvida no gol, Walter, que se recupera de um edema na coxa direita. Pode voltar à equipe no lugar Alex Muralha. A provável escalação tem Muralha no gol, Igor Formiga, João Victor, Gabriel e Reinaldo. Na frente, Denilson, Alisson e Shailon. Fernandinho, Alisson e Bruno Santos. Aqui dentro da nossa casa a gente tem que se impor, fazer o nosso resultado para, se Deus quiser, ir para as quartas de finais. Então, tenho certeza que tá todo mundo focado nessa partida aí para fazer um excelente jogo. 15 segundos. Mais ou menos.
uma semana de Libertadores Sul-Americana como profissional é ótima, né? Sem sofrimento, sem nenhum estresse, nenhum problema na cabeça. Quer dizer, problema a gente sempre tem, né? Mas não no futebol. Tô só esperando a segunda-feira, viu? Também semana que vem. Jogo da vida. Essa semana eu tô livre. Bom, daqui a pouquinho, empates pra Cruzeiro e Flamengo, Palmeiras e Cerro Porteño, o Galo que bateu o Bragantino, tudo isso e muito mais. Gênio do PSG na Supercopa da Europa, Messi depois do falecimento do seu pai voltando aos trabalhos, tem gols da Sul-Americana, da Libertadores, amistosos e muito mais. Decisão da Supercopa da UEFA, jogo que abre a temporada europeia entre os campeões da Champions e da Liga Europa. E Kvaratskhelia, com uma bomba, fez 1-0 PSG para cima do Aston Villa em Salzburg, na Áustria. Na sequência do primeiro tempo, pressão inglesa em busca do empate e ele veio no levantamento de Maguin. Brian Maggio, de 17 anos, assinou 1-1. Só que após o intervalo, os franceses comandados por Luiz Henrique resolveram a parada com Désiré Doué. O gol inicialmente foi anulado pelo Bandeira, só que o VAR confirmou a posição legal, final 2-1. E a taça então ficou sob responsabilidade do brasileiro Marquinhos, PSG bicampeão da Supercopa da UEFA. Já o Aston Villa agora tem um vice somado ao título de 82 conquistado sobre o Barcelona. Ainda em solo europeu, reta final de pré-temporada dos principais clubes e no estádio Riazor, na Espanha, pela decisão do troféu Teresa Herrera, o Real Madrid de José Mourinho, com Vini Júnior e Endrick titulares, bateu o La Coruña. 1-0 com a marca de Brahim Dias no contra-ataque. Teve decisão de torneio amistoso também na Irlanda, Dublin. No tempo normal, Manchester United e Leeds ficaram no empate. Zirkzee marcou para os Diabos Vermelhos e Brennan Aronson se encarregou da igualdade. Com 1-1, a decisão foi para os pênaltis. Matheus Cunha conferiu o dele, ao contrário de Bruno Fernandes. Ainda assim, o Man U abocanhou o caneco patrocinado por uma bet 5-4. Enquanto isso, em Londres, o Arsenal, com Gabriel Magalhães, Martinelli e Jesus titulares, também deu sequência à preparação para a temporada. Fez 1-0 no Como com Lewis Skelly, mas depois cedeu o empate aos italianos. Baturina decretou 1-1. Destaque ainda para a estreia de Bruno Guimarães no segundo tempo, e o volante aproveitou a disputa de pênaltis para afastar o trauma da Copa do Mundo pela seleção. 4-3 para os Gunners na marca da Cal. Da Europa para a América do Sul, jogo de ida das oitavas da Libertadores da América, Argentina e o Platense, depois de abrir a conta do Coquimbo do Chile na cabeçada de Luciano Gimenez, ainda teve a chance de ampliar a vantagem de pênalti. Só que Guido Maineiro desperdiçou a cobrança e o goleiro Diego Sanches também brilhou no rebote. Castigo para os mandantes nos acréscimos da partida no passe de Cristian Zavala para Vadalá. 1-1 e na próxima quarta-feira é a vez do time chileno receber o Platense. Bola rolando também pela abertura das oitavas da Sul-Americana, novamente Argentina. E aí o Tigre se deu mal diante do Montevideo City Torque. 1-0, gol de Pisitilho, e semana que vem tem a volta no Centenário. E para fechar, pela derradeira rodada da primeira fase da Leagues Cup, tropeço do Inter Miami em casa contra o León. Expectativa pela primeira apresentação de Lionel Messi após a morte do pai, e o camisa 10 foi a campo no segundo tempo para tentar sustentar o 1-0 conquistado na primeira parte, e o esforço foi em vão. Com 2 gols de Daniel Arcilha, os mexicanos buscaram 2 vezes um empate e no final das contas ainda viraram o placar, 3-2 com Juan Pablo Domingues. O Inter Miami está eliminado e o León segue nos mata-matas da competição. Ai, Messi, não é fácil, gente. Recentemente passei por isso também, só dia após dia pra gente ir se recuperando. Falando em recuperação, Ronaldão, você já se recuperou da Copa do Brasil? Teve? Teve. Eu não Teve lembro. Eliminação de um lembro. time do Sul Eu pra não cima lembro de um disso. time paulista. O Chino recebeu o Galo pela Sul-Americana e nos seus domínios não se deu bem. O time mineiro venceu por 1-0 com outra falha de goleiro pelo Bragantino, nesse caso, Cleiton. Teve lei do ex. Já é sucesso e agora eu vou mandar. No duelo de brasileiros dentro da oitavas de final da Sul-Americana, o Bragantino recebeu o Atlético Mineiro. A primeira oportunidade de abrir o placar veio dos pés de Vitor Hugo para o Galo. Ele tentou de fora da área. Na sequência, foi a vez do Bragantino partir para o ataque.
Herrera recebeu na entrada da área. Chutou, mas Everson afastou o perigo. E por falar em Herrera, o argentino acabou deixando escapar uma das melhores oportunidades de marcar para o Massa Bruta. O camisa 32 acabou pegando mal e desperdiçando a chance. Pode acontecer, futebol, não me deu e ojalá o próximo jogo eu possa fazer. Já no finalzinho do primeiro tempo, o Braga voltou a atacar. Rodriguinho aproveitou a falha do Atlético no meio-campo, armou o contra-ataque e tentou de longe acertar a meta de Everson. No rebote, a bola sobrou para Sacha. Ele girou, mas não conseguiu acertar o alvo. A bola desviou no meio do caminho. A etapa final começou com o Vitor Hugo invadindo a área de Cleiton e tentando marcar o seu gol. O time de Bragança manteve a mesma pressão do primeiro tempo. Gustavinho recebeu o cruzamento e arriscou na entrada da área. A bola passou raspando o travessão de Everson. E quem conseguiu atingir o objetivo da noite foi o ex-atacante do Bragantino, Tomás Coelho. Igor Gomes lançou para o argentino, que invadiu a área, aproveitou o erro de Cleiton e mandou para o fundo das redes. Depois disso, o Atlético só se defendeu para segurar o resultado. Everson teve que trabalhar para garantir a vantagem do Galo e evitar o empate. Mesmo com um bom volume de jogo no ataque, o time de Bragança Paulista não conseguiu passar pelos mineiros. Quem leva vantagem agora no jogo da volta é o Galo, que pode até empatar para seguir para as quartas de final. A gente teve mais oportunidades e poderia ter construído um placar diferente do jogo. Foi uma derrota que nos custa, logicamente, ter que jogar fora de casa agora e tendo que reverter o resultado. Mas, acima de tudo, o que está faltando realmente é botar a bola para dentro. Jogam com muitas transições, tivemos os dois times, muitas transições, mas eu acho que na primeira etapa apressamos muito as transições, podíamos conduzir um pouco mais ou finalizar melhor as jogadas. Como podíamos aumentar o placar, também eles tiveram algumas situações. Mas nós temos dos melhores goleiros do país. Então também jogamos com isso. Olha, aqui a gente conversa muito nos bastidores. O Everson, ele não tem marketing, mas ele tem atuações em que ele é decisivo, em que ele consegue defesas que seguram o placar. Eu acho ele um goleiro muito seguro. Todo goleiro tá falhando por aí. A gente vê Carlos Miguel, viu o Cleiton, viu o Volpi, Hugo Souza. Mas é o seguinte, a gente olha também para o lado positivo. Cicinho, o Everson foi muito responsável por esse resultado, mas também teve a falha do Cleiton, teve lei do ex com o Coelho. Teve a sorte do Galo também, né? E falando do Everson, se a gente for analisar os requisitos que o futebol pede hoje, é o goleiro mais completo que o futebol brasileiro tem, assim, com os pés e com a mão. Ele pega muito mesmo, se posiciona. Não é? Não, tô falando do goleiro. Ah, tá. Eu achei que você ia dizer que é isso. Que isso, Ciro? Calma. Porque é difícil vocês concordarem. Não, porque não é normal vocês concordarem. Não, mas não é normal também tomar um gol assim. Um gol desse ali. Então, enquanto de um lado o goleiro faz defesas milagrosas, do outro lado o Bragantino, né, não é de hoje que já vem, o Volpi falhou no jogo passado, agora o Cleiton. Então, assim, faltou mais a questão que o Mancini falou, faltou um pouco mais de capricho do Bragantino, porque criou muito. E quando tem um goleiro inspirado, você tem que procurar o máximo possível tirar do goleiro. E o Bragantino não conseguiu, quando tirou do goleiro, tirou do gol também. Mas foi um grande jogo, E fazia tempo que o Atlético Mineiro não contava com essa sorte. Não sendo massacrado pelo adversário, mas ganhando. Das vezes passadas, sempre tomava gol, perdia, empatava e dessa vez conseguiu a vitória. O Galo, que há poucos dias pelo Brasileiro ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo, agora teve mais um êxito. Ronaldão, se você fosse o preparador de goleiros do Bragantino, qual seria o seu discurso depois da partida pro goleiro? Vão contratar outro, né? Ai, que horror! Coloca um, o cara falha. Coloca outro, o cara falha também. Agora, será que é o treinamento que está sendo, né, questionado aí? Pode ser também o treinamento que não está sendo adequado. Agora, o cara largar uma bola que está aqui, ó, é difícil, hein? É muita desatenção. E o Cleiton, vou te falar, velho, essa bola...
segurar. Contra o Corinthians ele vira o Neuer, e reposição, e cai no chão, faz cera, e pega a bola. E aí contra o Corinthians o Mancini escolheu o Volpi. Aí escolhe o Volpi e o Volpi espana. É muito louco. Então tem que ver o treinador. Eu acho que os goleiros não estão inseguros. E a medida é pensar no treinador rapidinho, uma nova forma de trabalho aí para dar sequência, hein, Mancini? Porque toda hora que aperta, um espana. Que é isso? Edu Dracena, prepare seu coração, porque foi um bom jogo. 1-1, empate, ok. Mas Cruzeiro e Flamengo brigaram pela vitória, batalharam e teve algumas polêmicas também na partida. Vamos ver o que aconteceu no Mineirão. Em noite de Libertadores, casa cheia, mais de 60 mil torcedores e 90 minutos de uma batalha de 180. Cruzeiro e Flamengo deram início à disputa por uma vaga nas quartas de final. A partida começou equilibrada, com oportunidade dos dois lados. No lançamento de Arroio, Wesley mandou para fora. Pouco depois, falta de Mateuzinho em Bruno Henrique. Cartão amarelo que desfalca o Cruzeiro no jogo de volta. O Flamengo pediu vermelho, mas o juiz mandou seguir. O Flamengo pressionou. Samuel Lino chutou de fora da área, mas Otávio espalmou. Do lado celeste, Arroio bateu cruzado e mandou para fora. Os rubro-negros chegaram mais uma vez. Bruno Henrique soltou uma bomba e a bola saiu raspando o travessão. Na segunda etapa, Arroio deixou Samuel Lino no chão e fez um golaço. Primero agradecerle a Dios por lo que está haciendo en mí, agradecerle al Mister Arthur por la confianza e a mis compañeros também. Depois de sofrer o gol, o Flamengo foi para cima. Jorginho encheu o pé, mas Otávio espalmou. O rubro-negro chegou de novo, agora com Ayrton Lucas. E Otávio apareceu mais uma vez. Até que não deu para Otávio. Na cobrança de falta, Léo Ortiz cabeceou na trave. Paquetá pegou o rebote e mandou para o fundo da rede. No lance que originou o gol do Flamengo, Fabrício Bruno fez falta em Pedro. Arthur Jorge se revoltou com o lance e acabou levando o amarelo por reclamação. Eu estava na linha do lance que se dá a falta que origina depois o gol do Flamengo, e o fiscal de linha não vimos falta, porque ele ao meu lado disse nada, nada, nada. Eu e ele não vimos falta. Já vi as imagens, não são claras, não sei se há outra imagem que me possa tirar dúvidas disso, mas faz diferença porque é um lance que depois resulta no gol do adversário. O Cruzeiro ainda tentou buscar a vitória. Caio Jorge cabeceou para fora. Depois, Matheus Pereira desviou de cabeça e a bola passou perto da trave de Rossi. Do outro lado, o Flamengo também teve a chance de virar. Carrascal soltou uma bomba, mas Otávio defendeu. Final de jogo, Cruzeiro 1, Flamengo também 1. Um resultado que mantém a decisão para a vaga nas quartas de final em aberto para ser decidida na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite. A expectativa é de que seja uma partida equilibrada, assim como foi nesta noite, porém com mais agressividade. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. E pronto, e estamos no intervalo do jogo, e temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição, com o objetivo que é de qualificar, mas sempre tem atenção à qualificação da equipa do Cruzeiro. Não há outro resultado que não seja poder ganhar para possamos continuar esta nossa caminhada. Sabemos das dificuldades que são, mas também temos a certeza que do outro lado vai ser uma equipa que vai encontrar dificuldades por ter que defrontar este Cruzeiro. Dois grandes treinadores, Arthur Jorge, e podemos falar a mesma coisa do Léo Jardim. Acho que cada um armou a sua equipe de uma maneira correta. Foram lutadores até o fim, interessados, concentrados. E 1-1, Edu, na minha opinião, foi justo, apesar das polêmicas. Vamos repassar uma por uma, mas foi uma partida em que os times não se esconderam. Não, e uma muito equilibrada também, Renata, porque a gente viu dois grandes times,
né, com as suas estratégias. Né? Você pega, como você bem disse, os treinadores estudaram muito bem as suas equipes, né, que você ia enfrentar. O Leonardo Jardim, de repente, colocou o Bruno Henrique para querer ter uma transição rápida pelo contra-ataque e tal, mas só que, por outro lado, o Arthur Jorge não deu esse contra-ataque, esperou um pouco mais a equipe do Flamengo. Então, foi um jogo muito estratégico. E as poucas chances que teve, né, principalmente ali que se criou o Arroio ali, fez um grande gol ali, e depois, numa bola oportuna ali, né, o Paquetá acaba empatando o jogo. Ainda está aberto, a gente sabe que não tem nenhum favorito ainda. Agora, a gente espera no jogo lá do Maracanã que seja um jogo mais aberto, um jogo mais propositivo, até porque a gente espera muito mais desse elenco. Ronaldão, o Flamengo realmente surpreendeu, concordo com o Edu, muita gente imaginava o Pedro titular, mas ele deu mais velocidade, não é? Explorou mais também os laterais do Cruzeiro e acabou não perdendo a partida, mas o Cruzeiro agora vai ter que se virar no Maracanã, na casa do Flamengo. Mas já mostrou que tem força para isso, porque é uma equipe bem treinada, a gente estava comentando aqui, o Arthur é um cara espetacular também, tem um lastro aí no futebol brasileiro. E o Cruzeiro chegando nessa prateleira aí, onde tem Flamengo, onde tem essas equipes grandes, e está chegando com propriedade. Se o Flamengo não abrir o olho, vai ser desclassificado no Maracanã. Porque esse time tá vendendo caro uma derrota, tá todo mundo se empenhando. Você vê a forma que ataca, todo mundo bem concentrado, um coletivo forte. Então, todo mundo só fala do Flamengo, Flamengo, mas abre o olho com o Cruzeiro. Você está gostando do Cruzeiro? Também. Assim Seu próximo adversário no Brasileiro. Vai ser uma parada indigesta e um jogo gostoso de se jogar, menina Renata. Ô, Cicinho, de verdade, a gente vê o Flamengo já eliminado da Copa do Brasil e querendo essa Libertadores, mais do que tudo como grande objetivo. Mas aí o sorteio colocou frente a frente uma equipe organizada, com talentos. E o Edu até comentava aqui comigo, que destacando do Gerson, que jogou muita bola. E eu gostei muito da atuação do William pelo lado do Cruzeiro. Jogou muito bem, exatamente. Foi um jogador ali muito importante no sistema defensivo, como capitão também da equipe, né? Sabendo o momento certo de conversar com o árbitro. Mas assim, eu acho muito difícil o Cruzeiro. Ontem eu falei o meu resultado que seria 3-1 para o Cruzeiro, que eu achei que o Cruzeiro faria esse resultado realmente, mas não fez. Agora, ganhar no Maracanã, aí eu já acho muito difícil. Assim, o Flamengo é muito forte. Eu não concordo muito com essas estratégias que o Leonardo Jardim faz aí de joga fora, muda atacante. Eu, assim, treinador de Flamengo, de Palmeiras, de time grande, tem que ter os 11 titulares ali e tem que montar a sua estratégia com aquilo que tem. Agora, você ficar trocando que nem um cara igual o Pedro, que está fazendo gol, você não colocar no jogo desse, você já viu que o cara, a hora que entra, já muda a história do jogo. Então, assim, o Flamengo tem que ser um time a ser marcado, não tentar se adaptar ao adversário. Então, eu não concordei com essa estratégia, mas eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o Cruzeiro e no Maracanã vai ser muito difícil. Vamos às polêmicas logo no começo da partida. Um pedido de expulsão para o Mateuzinho, para o Matheus Henrique, numa falta cometida para cima do Bruno Henrique. Ele tomou o amarelo e essa decisão foi bem questionada. Ronaldão, cartão amarelo ou vermelho para você? Saiu barato, que a perna tá em cima lá. E acaba pegando no pé e o Matheus ainda fala que não foi nada. Ele levantou, não, mas nesse quadro não acertei, mas olha lá, uma entrada forte que se o VAR chama... Não tinha VAR, Tinha. Mas é que na Comebol parece que há uma tolerância maior, não é com entradas é o mesmo da final da Libertadores que não expulsou no Pulgar. Por isso que ele não deu esse daí, é o mesmo. Então é a conta. Você teria expulsado, Edu? Renata, eu teria sim. Por mais que ele foi muito acima, assim, por mais que ele dobrou um pouco a perna, né, ele não foi maldoso, mas foi tentar tirar a bola, mas infelizmente acabou pegando a perna do Bruno Henrique ali, eu expulsaria. Normalmente as pessoas olham o resultado. Se tivesse quebrado o jogador do Flamengo, nossa, era vermelho na hora, já falariam. Mas como o jogador continuou na partida, geralmente eles são mais flexíveis. Cicinho, eu teria dado esse vermelho sem dó nenhuma, mas ficou no amarelo, bom para o Mateuzinho, que até comentou, que falou que saiu aliviado. Exatamente, né? E isso daí beneficiou o Cruzeiro, sem sombra de dúvida. É um lance, assim, a gente analisa por essa questão e provavelmente deve ter isso que a arbitragem pensou o quê? Ele vai com a perna dobrada, você vê que ele não quer atingir, mas só que está muito próximo e atinge. E existe essa carga, essa força, então, assim, era um lance para expulsão, sim. Vamos para o próximo lance, que o Cruzeiro reclama um pênalti.
Segundo o Cruzeiro, essa mão na bola, ou bola na mão, que é o que vocês vão falar, do Léo Pereira, mas é que vem a troca entre ele e o Pulgar é tão rápida que ele nem... Olha só, a gente vai mostrar o lance aí, ó. Ele nem estava preparado para fazer essa movimentação. Então, eu quero saber se vocês marcariam essa penalidade. Eu já adianto que eu não marcaria. Eu também não marcaria. Eu também não marcaria assim, porque foi como você falou, Renata, foi muito rápido. Não tinha como o Léo Pereira tirar o braço ali, realmente. Então, eu não marcaria. Não sei se a gente vai mostrar o lance do gol do Flamengo, da falta. Vamos. Também. Então depois eu comento aí. Também. Mas também eu não marcaria pênalti, não. E você, Cicinho? Não, eu não marcaria, até porque, se eu não me engano, o primeiro lance mostra. A bola pega primeiro no peito dele e vai para a mão também, né? Então, assim, não foi proposital, não marcaria. Ronaldão, sua opinião? É pênalti. Isso aí pra mim é pênalti. Bater na mão do cara, a bola tá indo pra dentro da área. Que jogada que vocês não estão vendo? Não tô Aquela veio do Pulgar pra ele, não foi nem do adversário. Sim, mas não interessa. A bola tá dentro da área, pega na mão do cara e tira um lance de perigo. Lá poderia ser um lançamento aqui, ó. Parece que tem pega na mão do cara, pênalti. E depois da... O Arrascaeta contra o Corinthians domina a bola com a mão, faz o gol e o juiz deu o gol. Então ele tem que parar, velho. Isso aí tem que... Tudo só a favor do Flamengo. Tudo a favor do Flamengo. Isso aí é pênalti. Agora eu quero saber se você marcaria esse pênalti reclamado pelo Cruzeiro, que teria sido cometido pelo Paquetá no Matheus Pereira, Ronaldão. Então, esse lance na hora, eu achei que ele tinha se jogado aí, mas eu acho que tem a falta aí. Pra mim é pênalti também. Você achou que ele teria se jogado e ele se jogou mesmo? Então, eu achei que ele... Ó, quer ver? Ó, ele vai... Mas ele tem o contato, ó. Pênalti. Aonde? Pênalti pro Cruzeiro. Qual que é o contato que você viu aí, Ronaldo? Ronaldo? No joelho dele, você não tá vendo que estiver em imagem? Aonde, Ronaldo? Olha lá, olha o lance. Joelho, ó, o Paquetá pega o joelho dele, olha lá. Pênalti. Não. Ele não tentou forçar uma passagenzinha ali? Tudo bem, forçou, né? Eu queria opinar pênalti, mas infelizmente não foi. Eu não posso falar que foi pênalti, porque nem foi tocado. E se agora fosse o Arrascaeta, ia dar pênalti. Agora tem pedido, não é do... Isso eu não tenho dúvida. Agora é pedido não do Cruzeiro, é de Edu Dracena, hein? Quero saber se essa falta, na origem do gol do Flamengo, se ela existiu, porque inclusive resultou em cartão amarelo para o Fabrício Bruno, não é? Essa falta no Pedro. E aí, a partir da falta, vem o gol do Flamengo. Cicinho? Não, aí não. Aí não foi falta. Ele simplesmente... Ele deu um tapa na cara ali. Não, mas... Isso, você tá vendo outra imagem, eu tô vendo outra imagem. Mas pelo lance ali, parece que não pegou no rosto. Eu não daria, porque ele já tinha tomado a frente. E assim, o azar do juiz também é que sai o gol, né? A arbitragem... Vocês não acham que é muito mimimi discutir isso? Não, e ainda mais um árbitro que não estava marcando qualquer falta. Então você tá na frente. Esse é o problema, você tem que analisar o critério do início ao fim então do você árbitro. tá muito à Só que frente. pra mim essa coisa de critério não existe, que falta é falta e falta. Ou é falta ou não foi falta. E o juiz apitou porque ele falou, eu vi o tapa. Ele deu um tapa, pegou no rosto do... Ele tá na frente, vai correr, pô, e bate. Não, foi nada isso aí, pô. Isso aí beneficiou o Flamengo, foi nada. Falta, pra mim falta. Eu não sei se eu daria o cartão amarelo, né? Mas eu marcaria a falta. Eu marcaria. Olha o absurdo. Porque a bola já tá parada, a bola já passou lá. Aí ele dá o tapa. A mão passou por cima da cabeça do Pedro. Olha o jeito que o Pedro levanta, não tem nenhuma marca, nada de vermelho. Será? Eu acho que é bem Não, agora mostra o Pedro levantando, não tem nenhuma marca no rosto. Porque geralmente o cara fica assim meio... Não é sair sangue, mas o cara tá descabelado. O Pedro levanta até bonitinho, rapaz. Bom, agora vamos falar de outro empate também por 1-1 na Libertadores. Palmeiras e Cerro Porteño. Teve falha do Carlos Miguel. Teve reclamação do Palmeiras, expulsão do Andréas Pereira. E todos os lances a gente mostra pra você aqui no Jogo Aberto. Tinha alguma coisa diferente no ar. A Libertadores tem uma coisa, né? Parece uma Copa. Pra gente é uma Copa, entendeu? É noite de Libertadores! A noite de Libertadores para Palmeiras e Cerro Porteño teve de tudo. Vitor Roque criou a primeira de muitas chances do Verdão. Nessa, Velasquez salvou em cima da linha. Melhor ao viver de em campo, Alan exigiu boas defesas do Rofo.
Depois dessa cobrança de escanteio, o Tigrinho também testou o goleiro. No rebote, Flaco Lopes desperdiçou. Antes da pilha de tentativas, um susto. Murilo bobeou e perdeu a bola para Morel, que ficou cara a cara com Carlos Miguel. Ele tentou driblar o goleiro e caiu. Ficou pedindo pênalti. A arbitragem não ouviu. Na segunda etapa, John Arias quase marcou um golaço. Fez a bola beijar a trave com esse chute de fora da área. Depois, dentro dela e livre da marcação, faltou pontaria. Só não ganhámos por mais golos porque, infelizmente, a nossa eficácia não foi boa em função das oportunidades que eu acabei aqui. Aquela bola no poste podia ter entrado, a do Arias podia ter entrado naquele cruzamento rasteiro do Alá. Enfim, não foi dia em que o ketchup saiu, mas vamos trabalhar e ele vai sair na hora certa. E também porque o Cerro Porteño incomodou. De novo, os paraguaios terminaram a primeira fase na liderança do grupo e invictos contra o Palmeiras. Benítez aproveitou a sobra pela direita e marcou. Só que teve revisão do VAR e o gol foi anulado por impedimento. Não seria a única decisão importante da arbitragem. 3 minutos depois, Andrés Pereira foi expulso por acertar o braço do Klimovic. Cartão vermelho direto, sem discussão, ou quase sem. Alguém viu a agressão? Alguém viu algum cotovelo na cara? Algum murro no peito? Alguém viu? Eu acho que a expulsão foi muito rigorosa, se compararmos, por exemplo, com a entrada do jogador do nosso adversário no Roque, na primeira parte, onde nem na bola toca, simplesmente tira a perna ou acerta na perna do nosso jogador. O lance que Abel se refere foi na reta final do primeiro tempo, quando Domingues acertou a perna do Tigrinho. O árbitro só tirou o cartão amarelo do bolso. Mesmo com 1 a menos, o time do Português conseguiu abrir o placar. Cruzamento do Murilo, Marlon Freitas ajeitou e Flaco Lopes mandou para o fundo da rede. Flaco Lopes! O clima de Libertadores chegou para o Verdão, mas escapou nas mãos de Carlos Miguel. Jonathan Torres cruzou. A movimentação do Verrete fez o goleiro se atrapalhar e falhar. Toma um piruzaço! Ele toma um frango, Carlos Miguel! Faz parte, a gente tem que aceitar e entender que os erros fazem parte do nosso sucesso. Então temos que lidar da mesma forma que a gente lida, com carinho ao erro e tentando corrigir. O nosso goleiro também sabe que pode fazer melhor naquela ação, mas o futebol para mim é muito claro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Depois de fazer a melhor campanha da chave na fase de grupos, o Cerro decide em casa. A noite de Libertadores não terminou como o Palmeiras esperava. A decisão de quem avança às quartas de final ficou para a semana que vem, no Paraguai. O goleiro Carlos Miguel, um dos responsáveis pelo empate, acredita na classificação. Ele não deu entrevista, mas ao passar pela zona mista, mandou recado. É o que deseja o torcedor alviverde. O símbolo que eu tenho aqui ao peito é desde 2020. E desde 2020 faço uma coisa, é servir o Palmeiras da melhor forma que sei e que posso. Se estão à espera de ter um treinador que só ganha tudo, tenho que ir buscar o treinador de Paris Saint-Germain, que ele agora limpa tudo. É com Abel Ferreira no comando. Com a dúvida sobre o esquema de 3 zagueiros, amado e odiado, que o Palmeiras vai ter em menos de uma semana, mais uma noite de Libertadores. Engraçado, alguns confrontos parece que tem os adversários, eles têm um quê a mais que você não consegue furar a retranca, não consegue vencer. O Edu destacava aqui, são 2 empates e uma derrota nesse confronto só nessa Libertadores, já que as duas equipes se enfrentaram na primeira fase. E o Cerro Porteño, ele monta a estratégia de uma maneira que ele consegue sim surpreender o Palmeiras. E olha que o impedimento ajudou o Palmeiras ainda, hein? Se aquele gol do Cerro fosse validado, Edu, não sei não, hein? O jogo poderia ter outra história, né? Mas a gente vê realmente, Renata, que o Palmeiras ultimamente não está jogando bem.
Eu acho que está sendo muito irregular dentro das partidas. O Palmeiras faz alguns jogos bons, outros começam a cair dentro da partida realmente, e ontem foi uma delas. A gente viu realmente que o Palmeiras jogando a Libertadores, né, ele joga de uma maneira... Eita, Oi? Tá perdendo a potência? Não estamos perdendo não. A gente sabe que essa questão da irregularidade vai acontecer, né? Você tem que ter agora consciência do momento que está vivendo. Agora o Palmeiras vai lá para o Paraguai tendo que vencer e vai vencer ainda, confio ainda no trabalho do Abel e nesses jogadores também, mas só que os jogadores também têm que entender dentro do campo, Renata, que eles têm que querer mais também. Quando tem oportunidade, tem que fazer gol. E o Palmeiras sempre teve aquela coisa do planejamento, tentar fazer o gol no início, pressionar a equipe adversária para fazer o gol, para depois jogar mais tranquilo. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo dessa forma e o Palmeiras está tendo dificuldade, principalmente para a questão de criação. E quando cria, está tendo chance, não está fazendo, não está tendo tranquilidade para fazer. Então, quando faz também, não está conseguindo segurar. Então, o Palmeiras tem que rever algumas coisas para que as coisas não aconteçam da pior forma possível. Bom, então, Ronaldão, o Palmeiras realmente não está tendo aquele script que se esperava na Libertadores, mas acho que um dos problemas é que, se eu perguntar para vocês qual é o time titular do Palmeiras... Vocês sabem me dizer? Ninguém sabe. Essa é a Talvez pergunta. é isso, precisa descobrir quem é que vai sair jogando. O Cicinho falou sobre isso agora há pouco, né, do Leonardo Jardim. Então, tem que descobrir. As lesões mudaram os rumos de todos os atletas ali de ataque do Palmeiras e o Abel não está conseguindo encaixá-los novamente. Teve a lesão, aquela coisa toda, voltaram. É o caso do Flaco, é o caso também que teve na seleção, depois voltou, que teve lesão. Aí teve o Vitor Roque também com problemas ali, o Arias também girando e o Abel não consegue encaixar um time para um contra-ataque. Muitas vezes sempre opta por fazer aquela bola aérea dentro da área para tentar achar os atacantes. Esse é o maior problema do Palmeiras, ainda não encaixou esse ataque. A defesa com o Barbosa ali, ele está desesperado, parece que ele caiu do carro de mudança ali no Palmeiras, e ele corre para lá, corre para cá, dá tapa e Caiu do carro de mudança? Ele caiu, parece aquele cachorro que caiu do carro de mudança, sim. E não sabe onde está. Então o Palmeiras ainda carece de um tempo ainda para tentar ajustar as peças. E eu acho que contra o Cerro não vai dar tempo. Porque o jogo de volta vai ser mais amargurado. E aqui teve pênalti que o juiz não deu. Teve um impedimento Mandrake aí. O Palmeiras não tem sorte. Calma que a gente vai começar a revisar os lances polêmicos. Teve sorte o Palmeiras ainda. O Cerro Porteño pede um pênalti cometido pelo Carlos Miguel. Eu quero saber, do Dracena, se você marcaria essa penalidade. Renata, não marcaria. Não marcaria realmente. É duvidoso realmente. Uns marcariam, outros não. Eu não marcaria esse pênalti realmente. E você, Ronaldão? Eu já sei sua resposta. Pênalti. Olha lá. O Carlos Miguel pega ele, não pega a bola. Ele pisou no pé do Carlos Miguel. Esse lance movimentou a internet, a web. Então, a bola passa, olha lá. Aí ele pega o jogador. Então, são 2 pênaltis na rodada de ontem, do Flamengo, que ele mete a mão na bola, e esse aí que eu não consigo explicar. Não, calma, essa é a sua opinião. Eu não consigo falar. Não foi pênalti, Ronaldo. Cicinho, Edu não daria o pênalti, Ronaldão, logicamente, sim. E você? Eu daria o pênalti. Sabe por quê, Renata? O Carlos Miguel, ele sai e o movimento que ele faz com a perna é o movimento que ele tenta parar a jogada. Travar o jogador. Exatamente. E a passada do jogador do Cerro é o quê? É para ele passar do goleiro. Só que aí tem a perna do goleiro e vai pisar onde? Ele pisou em cima da perna que o goleiro esticou para tentar tirar a bola. Não pegou o cara, pisou em cima, aí ele chegou, porque ele poderia muito bem fazer o gol. Olha lá, ele vai dar pisar. Aí ele, exato, ele pisa em cima. Ele pisou? É porque ele tem que colocar o pé em algum lugar. Ele vai colocar onde? O goleiro tá com a perna esticada. Ronaldão, você não vai perguntar minha opinião? Ele provocou o pênalti. Eu quero sua opinião, menina Renata. Se eu daria ou não esse pênalti? Sim, pênalti ou não? É lógico que eu daria o pênalti. Olha lá, tô falando, isso é pênalti. Eu achei muito pênalti, mas enfim, né, o jogo seguiu. Agora tem reclamação do Palmeiras e é de expulsão. Você teria expulsado o Domingues por essa entrada no Vitor Roque, Edu? Vermelho na hora. Que isso aí não pegou nem bola, chutou tudo, perna, joelho, chutou tudo. E se ele não pula, poderia ter sido um lance muito pior. Então, para mim, vermelho, Renato. E você, Ronaldão? Sem clubismo. Eu vou surpreender vocês. Seja profissional. Aí não foi
É vermelho, aí é vermelho, aí é vermelho. Você pensou 3 vezes antes de falar. Mas olhando a imagem de novo. Gente, aí, mas vermelho. como é que o VAR não chama se o árbitro não deu em campo? No mínimo uma revisão aí, hein, para um vermelho. Aí sim podemos chamar de enxadada. Aí, rapaz. Então, a questão é essa, o critério do árbitro, né? Um lance desse... Se você comparar o lance de expulsão do Andréas Pereira com esse, se a gente colocasse lado a lado, qual que é o mais forte? Esse aí foi... Tudo bem que são diferentes, mas são agressões. Olha aí. Né? A bola já não tá nem em jogo quase. Pois é, tem esse lance do Andréas Pereira, o árbitro considera agressão e expulsa, e meio que sem conversa, foi rápido, o VAR não chama para revisão, ou seja, concordou com o juiz, e o Andréas Pereira saiu dizendo, não fiz nada, mas foi expulso. E aí, Edu? Pra que dar esse tapa ou soco ali, né, Renata? Esse movimento de fechar a mão. O Ronaldo foi muito bem aqui nos anulado. O gol ser anulado, lá que estava impedimento, aí vai e tal. Logo em seguida tem esse lance aí que acabou prejudicando bastante o Palmeiras, porque jogar com um a menos, e mesmo assim conseguiu fazer o gol. Renata, vai, vermelho. Eita, olha, vocês estão todos hoje profissionais. Não, ele deu a brecha, o árbitro estava do lado dele, olha lá onde que o árbitro estava. É a proximidade do árbitro. Entendeu? Agora, o VAR também poderia ter chamado. Ele alegou que ele só queria tirar o braço do jogador, mas tira então com a mão aberta. O Ronaldo foi bem, você falou isso aqui nos bastidores. Mas aí quando vem essa mão aqui, ó... a mão tá fechada e ele tenta tirar a mão. Pô, empurra ele com a mão aberta, tal, sei lá. Então não tem como não dar o vermelho aí. E tem câmera, tem árbitro, tem VAR, tem tudo. Ô, Cicinho, qual é a sua opinião? Eu não daria vermelho. Não, o cara tava tentando puxar a camisa dele também. Então, assim, é lógico que... eu acho que foi a mão fechada, é isso. Mas então... Se fosse assim, aberta, se ele só desse aquele empurrãozinho, não ia acontecer nada. Mas só que é o estilo do jogador, né? É o estilo do movimento que você faz. Quando você faz uma proteção... Se é jogador, né? Lutador de boxe, velho. Tá com a mão fechada, é a mão aberta. Tira a mão, tira o cara. Que nem tu teve o lance lá, o cara deu um tapa na cara do Pedro. Quando o Diniz deu um tapa lá no cara... O Diniz, aquilo lá sim. Mão aberta. Aquilo lá sim. Se for pra não tocar na farda... Se for pra não tocar o cara tocou na farda do Andrés. Aqui, ó, tô tirando a mão da farda. Então. Agora, se ele faz assim, é expulsão. Entendeu? Agora, garantia de um jogaço na volta lá no Paraguai. Tem tudo para ser uma partida eletrizante entre Cerro e Palmeiras. Bom, quinta-feira é dia de Libertadores e tem Timão em campo. O Corinthians enfrenta o Rosário em mais um jogaço. E para deixar essa partida ainda mais emocionante, a Novibet preparou uma promoção que pode te dar até R$90 em apostas. Funciona assim, você pode fazer até 3 apostas de no mínimo R$30 cada no jogo entre Corinthians e Rosário. E a cada aposta que cumprir as condições da promoção, você recebe R$30 em aposta, ou seja, fez uma, pode ganhar R$30, 2, R$60 e com 3 apostas qualificadas, pode acumular até R$90 em apostas grátis. É simples, faça seus palpites, acompanhe o jogo e cumprindo as condições da promoção, receba sua aposta grátis para participar. Acesse o site da Novibet ou escaneie o QR Code na sua tela e clique em Participe aqui. E tem mais, na Novibet você também acumula pontos no Noviverso e troca por experiências exclusivas, como voucher de combustível, transporte por aplicativo, cinema, ingressos, camisas oficiais e muito mais. Então já sabe, tem Corinthians, tem Libertadores e tem promoção na Novibet. Mas atenção, esta plataforma é exclusiva para maiores de 18 anos. Respeite os seus limites e nunca utilize as apostas para recuperar perdas. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Consulte os termos e condições no site da Novibet. Seguinte, já dei um spoiler. Hoje, pela Libertadores, Rosário Central e Corinthians. E vamos falar desse jogo super importante na sequência depois da divisão de reis. Olha, eu acho que ela já levou o colchonete, a manta, o lençol, porque tá fazendo expediente essa semana. E é lá no Parque São Jorge. A nossa Tatiana Tavares acompanhou de perto todos os detalhes da situação Corinthians e Memphis. E agora é jogo de Libertadores na Argentina,
pedreira para todo mundo. Tem Rosário Central e Corinthians. Tati, boa tarde para você. Buenas tardes, Chica. É isso, Renata. Tô aqui de plantão. Vou trazer meu colchonete aqui para colocar por aqui, porque esse caso Memphis, Renata, continua dando o que falar desde que o presidente Osmar Stabile decidiu por não renovar o contrato do holandês por mais 2 anos, né? O Memphis foi para as redes sociais, disse que está muito decepcionado, que vai em busca dos direitos dele e isso vai se estendendo. Ventania por aqui agora, mas vamos lá. Isso vai se estendendo. O que acontece? O Memphis Depay está em busca da dívida, né? O Corinthians tem uma dívida com o jogador de cerca de 42 milhões de reais. Só que se tivesse renovado com o Memphis, ia parcelar essa dívida em 2 anos, 4 parcelas de mais ou menos 10 milhões de reais a cada 6 meses. Como não renovou com o atleta, o Memphis tem direito de, a qualquer momento na FIFA, pedir 77 milhões de reais, porque aí entra juros, encargos, taxas, enfim. Então esses 42 podem se transformar em 77. Só que aí você acha que não pode piorar, Renata? Pode sim piorar. Porque os advogados do Memphis Depay, eles veem uma brecha jurídica, uma brecha para entrar na justiça contra o Corinthians. Isso porque tem mensagens de texto e e-mail que comprovam que a diretoria já dava o sim para o jogador. Tanto que ele fez exames médicos, ele assinou contrato, fez teste físico no CT, foi convidado para ir para o jogo na Arena contra o Internacional pelas 8ª de final. Então ele já tinha tudo certo e tudo isso em provas, em e-mail, em mensagens. Por exemplo, se o Memphis quisesse fechar com um outro clube, negociar com um outro clube, ele não poderia, porque ele teria esse acordo. Então isso prejudica o jogador, tanto na parte da carreira dele, mas também expõe ele de uma forma pública. Então é isso que os advogados do Memphis estão alegando. Eles vão tentar entrar na justiça para pedir a rescisão de um contrato que nem foi assinado. E aí seria cerca de 20 milhões de dólares, que dá mais ou menos 100 milhões de reais. Então vamos fazer uma conta rápida? Se juntar, se conseguir na justiça isso, juntar esses 100 milhões de reais, mais os 77, quase 180 milhões de reais que o Corinthians teria que pagar para o jogador. Claro, se a justiça aceitar isso, se o Memphis levar para frente. A dívida dos 77, com certeza o Corinthians vai ter que pagar. E até por isso, e pela repercussão negativa, o presidente Osmar Stabile pode voltar atrás para tentar retomar essas conversas. A gente ainda não tem essa confirmação, mas isso pode acontecer e a gente também não sabe se Memphis Depay falaria, aceitaria retomar essa negociação. É tudo muito complexo, mas como você disse, hoje tem Corinthians na Libertadores contra o Rosário Central pelas 8ª de final do torneio. Fernando Diniz precisa aí entrar com o pé direito, né, na fase de mata-mata e agora a gente vai ver na reportagem todos os detalhes sobre essa partida. Após o término, as lembranças. Saudade dos títulos, dos gols, dos bons momentos. Tudo isso é passado. Ainda mais agora que Memphis Depay vai à justiça contra o Corinthians. O valor total que pode ser cobrado pelo atleta chega a mais de 180 milhões de reais. Seriam cerca de 77 milhões da dívida atual do clube com juros, além de outros 103 milhões relacionados ao novo contrato que não foi assinado pelo Corinthians. A defesa do holandês entende que havia um acordo entre as partes por causa da troca de minutas e pelos exames médicos feitos pelo atleta. Infelizmente a gente não vai poder ter a Memphis com nós. Claramente que é uma situação difícil que a gente não controla. Já na Argentina, o camisa 8 também foi perguntado se gostaria de voltar a usar a 10, agora que o holandês não está mais no elenco. Con respecto a la troca de camisa, esas cosas son cosas que no pensé, no están en mi cabeza. Oye, la verdad que estoy enfocado con jugar futebol, con intentar disfrutar de jugar futebol. Como falo, no son cosas que estoy pensando, si usar a camisa 8, si usar a camisa 10. Eu estoy feliz con no Corinthians y quiero continuar ajudando o time, seja com o número que seja. É preciso seguir, Garro. Afinal, os nomes passam e o Corinthians fica. Inclusive, hoje tem decisão e a Libertadores não permite lamentação. A prioridade tem que ser o jogo de manhã, a prioridade tem que ser continuar com a cabeça focada no nosso objetivo, sabendo de que tem coisas muito importantes para frente
y que a gente sonha com coisas grandes. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o retrospecto do técnico Fernando Diniz ainda é positivo. Só 4 derrotas em 22 jogos e 64% de aproveitamento. Números que fazem o corintiano sonhar com um avanço para as quartas da Libertadores. Algo que aconteceu apenas uma vez desde o título em 2012. Tirando o ano que chegou às quartas em 2022, as oitavas de final vem sendo uma pedra no sapato do Timão. 4 eliminações nas últimas 5 participações nessa fase. Ontem, no CT do Newell's Old Boys, Caio César era a grande dúvida. Foi poupado do treino de terça, com um incômodo no joelho, mas esteve em campo na atividade pré-jogo em solo argentino e vai ser titular. Assim, um provável Timão tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Ibidu, Ranielli, Alan, Bidon, Igarro, Caio César e Pedro Raul, com 2 gols nos últimos 2 jogos. Já o Rosário Central, do Astro de Maria, está invicto a 3 jogos e o técnico Jorge Almiron pode escalar Ledesma no gol, Coronel Ovando, Ávila e Sandes, Ibarra, Pizarro, Cantizano ou Julian Fernandes, Di Maria e Campas, no ataque Enzo Copetti. Depois de 26 anos, as equipes se reencontram. Na história, o Timão tem 2 derrotas e só uma vitória contra o adversário, que aconteceu justamente no último jogo entre eles. 3-2, também pelas oitavas da Libertadores de 2000, com avanço nos pênaltis. Que as glórias desse ano tão importante de título mundial possam guiar o tão conturbado presente do Clube Alvinegro. Ronaldão. Cada dia um capítulo novo, não acaba. Sabe aquela história? Fez tanto sucesso a novela que resolveram fazer a parte 2. Aí agora estenderam a novela, vai ter segunda temporada. Qual é a segunda temporada entre Memphis Depay e Corinthians? Rapaz, não quero... Ó, Fala, meu irmão, gagueja não. Tá no papel agora tá no papel. Que papel? O papel, bebida, aquele papel que chamado contrato, que você vai pra lá, vem pra cá. É pá. Mas assim, eu queria falar do Pedro Raul pra vocês, uma história. Não, eu quero falar de Memphis e Corinthians. Eu sei, juro pra você que eu não sei. O programa está destinando esse assunto. Ontem vocês comemoraram a saída dele. Hoje eu também não sei se ele vai voltar. Ontem você estava lá no Parque São Jorge. Mas isso tá parecendo, não tinha uma cantora sertaneja que voltava com o namorado 100 vezes? E brigava, brigava e voltava? Tinha, né? Tinha, não sei, tinha uma. Né? Não sei. Mas tinha uma que voltou 200 vezes com um cantor sertanejo. Maraísa. Então vocês estão querendo dizer a volta dos que não foram, é isso? Isso. Praticamente... Nossa, como você é rápido de raciocínio. Então, eu não sei se ele foi, se ele não foi ainda, entendeu? Mas ele tá aí em São Paulo, né? Ele tá em São Paulo, Ele tá bem instalado, bem acomodado? Onde ele mora, o lugar é maravilhoso, é tranquilo, não tem nem barulho. E olha que está no centro de São Paulo e não tem barulho. 180 milhões virou agora? Parece que virou 180 milhões. Sim, que juros é esse? Você trabalha na Casa da Moeda? Semana que vem vai ser 300. Os caras vão dar estádio pra ele. A dívida vai aumentando diária. Eu ouvi assim que até ontem subiu pra 180 milhões. Então, você viu? Mas ele não queria umas datas pra shows aí? Não tinha uma história? Não, era quermesse. Ele é cantor? Era quermesse. Quermesse, né? Mas não achou. Não achou local? Não achou público. Mas eu fiquei sabendo que o diretor financeiro que negociou o contrato dele agora trabalha pra ele. Que ele tava na época do Corinthians. Isso é verdade, Ronaldo? Eu não sei. O diretor financeiro do Corinthians... Corinthians... Que tava na época que trouxe ele aqui, tava no Corinthians, agora virou diretor, funcionário dele? Funcionário dele. Meu Deus, é isso que eu não tô sabendo, hein? Você foi rápido, né, Nino? Eu fiquei sabendo ali na internet. Você tem informação, como é que é essa, Edu? Quando trouxe o Memphis, esse cara que negociou o contrato dele e tudo, aí pegou e saiu e agora tá ajudando o Memphis a renovar com o Corinthians. Tá trabalhando com ele saiu e está renovando com ele mesmo. Não, mas ele é funcionário do clube ainda, não? Não, já saiu. Não, mas peraí. O Memphis contratou ele. É verdade, porque assim, tá todo mundo no Corinthians ligando pra várias pessoas na mídia falando, talvez o Memphis fique, talvez não vá. Vão conversar de novo. E me ligaram ontem e falaram isso pra mim também. Falaram pra você também? E falaram em inglês ainda, acho que era o Memphis.
Se eu não me engano, acho que foi o Memphis que mandou mensagem. E você entendeu tudo certinho, traduziu? Entendi. Agora, é o inglês, né? Tem que fazer aquela tradução É perfeita, o Lost, né? o Corinthians é o Lost. Tá todo mundo perdido. Tá. Money, ele falou money. Agora, se ele voltar... Payman. Se ele voltar... eu acho que no jogo aberto ele volta também, menino. No jogo aberto, aí colocaram as imagens do Memphis entrando por essa porta aqui. Talvez ele volte, hein? Então eu vou convocá-lo pro jogo aberto, viu? Já avisa lá pro Memphis. Fazer aquela fininha do Capelante pra pedir desculpa pra ele. Bom, já continuamos falando de Libertadores, tudo aqui no Jogo Aberto, mas bora falar de Obra Max. Você não pode perder os últimos dias da feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado. É isso mesmo, bora economizar? Jogo de chaves, catraca, soquete, 46 peças, só R$ 39,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$ 259,90. Martelete, perfurador e rompedor, 800 watts, só R$ 359,90. Quer ver mais ofertas? Escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida do Estado, 6.313 na Moca, na Rua Prudente de Moraes, 1575 em Suzano e na Avenida Aricanduva, 5.555 no Shopping Interlar. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 3003-3400 e agora também no app Obra Max. Baixe já na sua loja de aplicativos. Fala mais sobre o 1-1 entre Palmeiras e Cerro Porteño. O Verdão deixou escapar uma vitória que seria mais tranquilizadora para o jogo de volta lá no Paraguai. O mata-mata da Libertadores não começou como o Palmeiras esperava. O Verdão bem que tentou, mas parou nas boas defesas de Rofo e na trave do Cerro Porteño. Acho que fizemos um belíssimo jogo. Se me disseres com pouca eficácia, tenho que concordar contigo, porque quem tem estas 6 ou 7 oportunidades e só faz golo num jogo da Libertadores, sim, temos que nos queixar da nossa falta de eficácia. Mas os paraguaios também foram para cima e até ficaram na bronca com a arbitragem, pedindo pênalti nessa dividida entre Carlos Miguel e Morel. Para mim as coisas é branco e preto, não há cinzento. Se tocou é penalti, se não tocou não é penalti. Os donos da casa também têm motivos para reclamar. Primeiro por essa disputa entre Alan e Canhete dentro da grande área. E principalmente pela expulsão de Andréas, que recebeu o cartão vermelho nesse lance sem bola com Klimowicz. Foi muito rigorosa, se compararmos, por exemplo, com a entrada do jogador do nosso adversário no Roque, na primeira parte, onde nem na bola toca. Se o Andréas deu algum murro na cara, no rosto ou no corpo, devia ter sido expulso. Agora, quando um jogador passa o jogo todo a agarrá-lo e ele simplesmente tira a mão e leva um cartão vermelho, acho que foi excessivo. E a história podia ter sido ainda pior, porque pouco antes da expulsão, o Cerro chegou a abrir o placar com Benítez, mas o lance foi anulado por impedimento. Só que mesmo numa noite pouco inspirada e com um homem a menos, o Verdão conseguiu sair na frente com o Flaco Lopes. Vai ser o gol do Palmeiras, bateu Flaco Lopes! Pela dificuldade do jogo, o 1-0 já era um grande resultado, mas a vantagem alviverde escapou por entre os braços de Carlos Miguel. Impressionante a falha do Carlos Miguel e o Cerro empata o jogo. A falha foi feia, mas não abalou a confiança do goleiro, que já mandou um recado para o torcedor. Esse foi o terceiro jogo marcado por falhas de Carlos Miguel nas últimas 3 semanas. Antes, ele já havia errado nos 2 gols sofridos na derrota para o Atlético Mineiro, quando até pediu desculpas na saída de campo. E depois, na derrota para o Fortaleza, também foi criticado em 2 dos 3 gols do Leão do Pici. Mas o goleiro ainda conta com o apoio do técnico Abel Ferreira.
Quando um faz golo e nos dá uma Libertadores, ganhamos todos, e quando um comete uma infelicidade, estamos todos juntos. É assim que eu vejo o futebol, como uma sociedade. Com o tropeço em casa, o Palmeiras agora precisa vencer longe da sua torcida para se classificar para as quartas sem precisar de pênaltis. Um cenário que o Verdão não vivia desde 2021, quando ainda contou com o critério do gol fora para superar o Atlético Mineiro na semifinal. Eu digo calma aos meus jogadores, calma à nossa torcida, ainda temos mais 90 minutos em casa do nosso adversário para atingirmos o objetivo que queremos, que não altera, está na etapa seguinte. Tá aí só esperando pelo debate, vai começar. Não, para aí. Para aí. O Galo ganhou, só pra lembrar, o Galo bateu o Bragantino, viu? O Galo ganhou. É, o Galo ganhou. Mas isso aqui é o frango. A gente não consegue segurar. Vai. É, teve frango, mas foi não na Sul-Americana. Na Sul-Americana teve, né, do Bragantino. Não, ontem também teve frango pra Dedé. Os goleiros hoje em dia, não sei o que acontece com esses meninos. E os goleiros do Bragantino? Mas e aí, você elogia ou você critica? Ah, eu dou risada, né? Porque eu parei. Eu parei faz tempo, eu gosto de ver os caras se lascando também. É. O goleiro tem que se lascar, o goleiro. Tem que treinar mais. Estica a mão aí, vai. Os goleiros do Bragantino, o Mancini. Não, o Mancini, só lembrando, o Mancini, ele tira um, coloca outro e todo mundo entra falha, né? Daqui a pouco vai pôr um jogador de linha. Daqui a pouco ele vai me chamar, Mancini, me liga que eu vou com meu bracinho curto, eu vou aí também ajudar você, filho. Pode me chamar. Aqui o telefone, liga pra mim. E se o Capelani chamar você? Aí é só pra comer. Olha o tamanho. Capela, boa tarde. Boa tarde, Rerê. Tinha gente defendendo nesse programa Carlos Miguel na seleção brasileira. Ué, eu defendo. Você. Eu? É. Titular na Copa do Mundo. Faltou o adendo. Mas Titular calma, na o ciclo Copa. tá só começando. Eu quero desejar hoje um bom almoço a todos. E é o seguinte, o nosso doutor Marco Aurélio Cunha, nosso Wolverine aqui em São Paulo, em miniatura, mini craque Wolverine, se envolveu num pequeno acidente por aí, mas tá tudo bem, tudo certo. Boa, doutor. Ele vai superar e logo ele estará aqui pessoalmente desejando um bom almoço para todo mundo. Doutor! Coma pouco, doutor. Exagere, doutor. Respire. Fernanda, respire também. Chico Garcia, tudo bem, Chiquito? Tudo ótimo. Um beijo pro doutor. Um beijo pra todo mundo, né, Chico? Bom almoço aí, doutor. Bom almoço aí, tá? Você que tá nos assistindo. Mas eu queria aproveitar esse espaço para dizer pro Edu Dracena parar de me ligar, porque ele tá desesperado. Eu não vou liberar o Everton. O Everton tá no Grêmio. Tá lá, tá bem, tá jogando bem. Podia ter ficado no Palmeiras? Podia, porque tem lenha pra queimar ainda. Goleiraço. Mas tá no Grêmio. Não vai voltar pro Palmeiras, tá, Edu? Fica tranquilo. E você, Cicinho, qual é o recado pra todo mundo? Pulou o Ulisses. Ulisses! Opa! Boa tarde, meninos. Vocês não podem fazer isso, não. É que ontem me sacanearam que o São Paulo, eu não estava comemorando o empate do São Paulo. Por que você não comemora o empate do... Viu como que é ruim? Eu não comemoro empate. Não, é time grande. Eu comemorei o empate do Inter com o Palmeiras no final de semana. Ela comemorou. Bom almoço a todos. E eu aprendi uma palavra com a Renata. Auspiciosa. Auspiciosa. Ai, que linda essa palavra. Ontem não foi uma noite dessa. É quando é interessante, quando é atrativa. Não foi uma noite dessa. Não foi auspicioso ontem, não. O que é Infelizmente não foi. Celery, tem que chamar o Ulisses, né? Consciente. Bom, é o seguinte, Celery é o jeito que eu vou chamar o Everton. Everton! Buenas! O Galo surpreendeu o Cruzeiro médio. Renata, aqui o Ronaldo Giovanelli tava tirando onda aí, porque o Corinthians foi lá e ganhou do Red Bull Bragantino, o Galo foi lá e ganhou também. E aí perdeu a graça, né, Ronaldo? Perdeu a graça completamente. 2-0 pra nós. Vamos falar de tudo isso, mas principalmente de um empate chechelento ontem no Mineirão. Foi um bom jogo, jogo. Mas o empate foi chechelento, não foi bom. Mas foi jogo bom. Tá tudo aberto pra decisão lá no Rio de Janeiro, hein? Quem viver, verá. Everton, discordar de você é um pecado, é quase um crime. Mas eu não achei um jogo humoroso, pelo contrário, as duas equipes não se esconderam, batalharam pelo resultado, tiveram oportunidades. Eu achei um jogo laica, viu, Edu Dracena? Mas quero falar do Palmeiras, Edu. Antes do Edu, Abel Ferreira e Carlos Miguel. Que é isso aí? Não foi dia em que o ketchup saiu, mas vamos trabalhar e ele vai sair na hora certa. Esta competição, eu digo, calma aos meus jogadores, calma à nossa torcida. Ainda temos mais 90 minutos em casa do nosso adversário
para atingirmos o objetivo que queremos, que não altera, está na etapa seguinte. Uma palavrinha. Voltou. E aí, Capela? E aí, Edu? Quem quer começar a falar? Só uma coisa. Eu lembrei do goleiro Everson, lembra? A gente não perde, chega na final, a gente não perde. Na final, a gente não perde. Isso não costuma dar certo. Mas o cara deve estar ali, cabeça quente, falhou. Gente, é notório, ele sabe. E não é que foi a primeira vez. Contra o Galo, há poucos dias, teve uma falha capital. E aí pesa. Só que tem esse jogo de volta, tem mais uma chance para poder refazer as coisas, Edu. Renata, mas eu, nesse momento, se fosse o Carlos Miguel, eu chamaria a responsabilidade. Eu falhei, a responsabilidade é minha, poderia ter pego essa bola, pela qualidade que eu tenho, o jogador que eu sou, essa bola não poderia ter tomado o gol. Então, acho que eu poderia ter falado assim. Agora, ele tomou aquela atitude. Agora, por outro lado também, o Palmeiras tem que aprender a jogar daqueles adversários que vêm marcar. E o marcou muito bem, principalmente homem a homem. Como o Capelano gosta de falar, né? Mano a mano. É outra coisa que ele fala, nem lembro. Deixa pra lá, Edu. Mas, assim, o Palmeiras criou e tem que ter tranquilidade para finalizar. Infelizmente, o Arias teve uma chance claríssima ali dentro da pequena área, coisa que ele não costuma perder, acabou perdendo. São tipos de lances que pode, de repente, complicar uma classificação para a próxima fase. Ué? Capelanes, você foi citado, lembrado. Eu fui citado. Eu acho curioso o seguinte, vocês sabem que meu time de infância era o Palmeiras. Não sei, mas tudo bem, tô sabendo agora. Né? Meu pai, palmeirense e tal, mas não praticante, então acabou, né, aconteceu. Palmeirense não praticante? Meu pai é um palmeirense não praticante. Mais ou menos isso. Então eu tenho um pezinho. Lá, na Barra Funda, entendeu? Com a rapaziada. Você tem uma unha no máximo. No máximo uma cutícula. O meu ponto de vista é o seguinte, eu adoro chegar no programa, e aqui está um palmeirense, né? Chegar neste programa e ver aquela carinha de tacho ali, ó. Aquela carinha de tacho. Carinha de tacho. Porque vem numa empáfia, vem numa soberba, que o Palmeiras é isso, que o Palmeiras é aquilo. E de repente, quando o Palmeiras não está jogando bem, porque pra mim, gente, atenção, eu não gosto de avacalhar a palavra vergonha. Peraí, vamos molhar o bico. Eu não gosto de avacalhar a palavra vergonha, tá? Então não vou usar o termo uma vergonha empatar com o Cerro Porteño, sobretudo porque o Cerro fez melhor campanha que o Palmeiras no mesmo grupo. E jogou mais. Só que o Palmeiras, com o orçamento que tem, com os jogadores que tem, com o treinador que vocês pagam um pau gigantesco, que é o maior de todos, mas nunca recebeu uma proposta de um time gigante do futebol europeu. Nada. Ele deveria fazer minimamente a carreira só no Palmeiras. Não, ele recebeu, mas não aceitou. Não, ele assinou contrato com um gigante. Pois é, ele não foi, aí o Palmeiras pagou, pois é. Então, agora falando sério, o Palmeiras deveria estar jogando muito melhor do que está. Mas quem está jogando pragmatismo, bem? Me fala. Não, quem deveria estar jogando bem é um time que tem investimento. Time brasileiro que está jogando bem. Você é o primeiro a falar que não tem que relacionar outros times pelo patamar que o Palmeiras está. E agora você fala de sorte pegar você quer comparar. Quer dizer, a comparação só serve quando você está por baixo. Quando você quer. Quando você falou que era sorte ter pego o Cerro. Emiliano Martínez, ninguém sabe até agora. Você falou que era sorte ter pego o Cerro. O Palmeiras tem sorte. Eu falei, mas o Palmeiras tem sorte mesmo. Pegar o Cerro. Você quer me falar que o Cerro Porteño é um bom time? Não é bom time, claro que é um time ruim do caramba, pelo amor de Deus. Atlético, inclusive o Cerro Porteño é o time que o Palmeiras mais enfrentou na história da Libertadores e mais bateu. O Abel Ferreira mas não é um time ruim, Capela. Ferrete, fim de carreira. Não, eu quero Ferrete no Inter. História não joga, Capelanes. Então, pessoal, Emiliano Martínez, até agora me responda você, palmeirense. Ele é zagueiro, ele é lateral, ele é ponta, ele é volante, ele é o quê? Aí é que tá, Capela, você chegou num ponto interessante, porque é nítido, Chico Garcia, que não temos uma definição da equipe titular do Palmeiras e tem um outro problema. Quando você joga num esquema tático há muito tempo e muda o esquema, às vezes os jogadores precisam de adaptação, especialmente o Emiliano Martínez, que não é zagueiro, mas está sendo utilizado como tal. Eu confesso que eu estou tentando entender o Abel, assim, porque a gente já conhece ele há muitos anos e ele é um cara que já reinventou o time do Palmeiras muitas vezes com as contratações, mas eu não esperava que em agosto ele ainda estivesse fazendo experimentos, ele ainda estivesse mexendo tanto no time, ele ainda estivesse abrindo mão de um jogador que estava bem, como era o Maurício, para apostar num outro sistema, ainda mais contra um adversário que naturalmente viria fechado e não tem a necessidade de você colocar mais um jogador ali, especialmente o Emiliano Martínez. Será que vão vender o Maurício?
Pois eu não tô entendendo. Tem que ter alguma explicação. O Abel tá perdido. Fala, Chico. Mas é que assim, o Abel tá perdido. A gente conhece ele, Capelanes. Eu me recuso a acreditar nisso. Olha a alegria do Capelanes. Na final da Libertadores, ele não teve um plano contra o Flamengo, Palmeiras um chute no gol. Palmeiras empatou a alegria dele aqui. Agora ninguém presta mais. Porque foi no apito também, isso você não falou. Essa falta de criatividade ofensiva também tá me incomodando. E aí tem a ver com o jogador, mas coletivamente é um time que poderia estar rendendo mais. Eu acho que a crítica é válida, não tem que mandar embora o Abel. Ele só tem que fazer talvez uma autocrítica, porque não é a primeira vez. O Palmeiras, ninguém tá jogando. Então você tá com a torcida do Palmeiras, tá cobrando. Não, cobrando sim, eu acho que sim, porque a exigência do Palmeiras é alta. Vocês imaginem o Palmeiras cair nas oitavas de final da Libertadores. Faz o quê? E se cair? Não, tem que mandar embora. Não tem que mandar embora. Claro que não. Quer dizer, o Grêmio caiu. Aí você pediu a cabeça do Luiz Castro. Você aí quer comparar a exigência, expectativa, investimento. Não tem comparação. O Palmeiras também só empatou porque foi no apito. Mas quando fez o gol, tinha um jogador a menos em campo e abriu o placar, Capela. Não era pra ser expulso o cara do Cerro Porteiro, mas tava 0x0, foi pênalti do Carlos Miguel. E do Cerro Porteiro não é pra ser expulso? Quem? O cara do Cerro, lateral direito? Imagina. Daqui a pouco a gente vai passar todos os lances polêmicos. Todos. Respira. Cicinho! O clima tá quente. Engraçado esse tal de empate. Para uns é ótimo, para outros, péssimo. Exatamente. Se tratando do Palmeiras, Renato, a hora que estava 1x0 pro Palmeiras, eu falei, se terminar o jogo hoje, eu já dou 100% garantida a classificação do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras está jogando contra uma escola que nós conhecemos da Copa do Mundo, principalmente, Paraguai, que os caras defendem e se perder de 1x0 para eles está de bom tamanho. E o Palmeiras levando uma vantagem lá, esse time, quando ele sai para atacar o Palmeiras, eles deixam brecha. Então o Palmeiras iria se dar melhor. Agora com o empate, para eles levarem para os pênaltis lá, tá de bom tamanho. Porque, assim, o Palmeiras é melhor time do que eles. Então, só que eles já ganharam do Palmeiras nessa Libertadores. Então, aliás, eles não perderam pro Palmeiras nessa Libertadores. Tudo bem, mas eu ainda acho o Palmeiras favorito. A questão é, o Palmeiras, em jogos assim, falta um camisa 10. O Palmeiras tinha o Rafael Veiga que fazia diferente. Quem que arma o jogo no Palmeiras? Maurício. Mas o Maurício estava fora. Mas ele não é um armador nato. Ele nem estava sendo armador. Por que ele está fora? Alguém me responde, por que o Maurício vai jogar de lateral? Porque o treinador está perdido. Ele vai jogar de lateral no lugar do Emiliano. Um cara bom de bola, você não tem como armar. Em lugar de quem? Mas precisava jogar com... Ontem a gente discutiu isso aqui, até no campinho. Precisava de 3 zagueiros ontem. Mas o Emiliano está jogando como lateral, Capelão. Você está se contradizendo. Ele sai com a lateral. O Piquerez ainda não voltou àquela forma, não voltou aquele futebol tão envolvente de antes da lesão. O Martínez não tá de lateral. Ele não fez nenhuma jogada de linha de fundo. Pelo lado. Ele não fez nenhuma jogada de linha de fundo. Você tá criticando aqui que o Palmeiras tem que aprender a jogar com um time retraído. Ora, se tá com um time retraído, pra que 3 zagueiros? Põe o Maurício e tira o Martínez. Não, mas eu acho que o Ala hoje não é o Alan. O Ala é o Alan. E tira o Alan. No melhor momento do Alan no jogo. O Abel quando você tem 3 zagueiros, você precisa de alas. Ontem era bola no Alan pra ver o que acontece. E outra, na hora que ele tirou o Emiliano Martínez, que teve dificuldade. E ele colocou o Arthur do outro lado. Quando ele tirou o Emiliano, ele teve dificuldade. Não, tudo bem que alguém ali, mas precisa ser o Emiliano? Então não tem lateral, cadê o Giai? Mas a torcida, o Giai, a torcida também... Então, apesar que o Giai não estava na seleção da Argentina. Rapaz, ainda estamos falando do Palmeiras mesmo? Pois é. Ô Everton Guimarães, o que aconteceu com o Palmeiras, além da expulsão do Andréas Pereira, mas mesmo assim o Verdão saiu na frente no placar e depois concedeu o empate ao Cerro. Outra vez o Cerro, aquela pedra na chuteira. Outra vez, Renata, mas aí todo ano é a mesma coisa, né? Começa mata-mata, aí toma uma pancada no jogo de ida, aí fica aí uma semana, fora Abel, aí no jogo de volta consegue alguma coisa, aí volta, todo mundo fica Abel. Renata, eu acho que todo mundo já percebeu que o Palmeiras, pelo elenco que tem, precisa jogar mais. Pelo elenco que tem, pelos reforços que tem, o Palmeiras precisa ter um padrão diferente. Aliás, não é um padrão diferente. O Palmeiras precisa jogar diferente. Se o adversário vem mais fechado, tem qualidade técnica para furar bloqueio. Se o adversário dá espaço, tem força para contra-atacar. No caso do Palmeiras, jogando com um adversário que ataca o Palmeiras ou que marca no campo de defesa, tá com dificuldade para fazer. Agora, o que a gente precisa entender as ideias do Abel sumiram, desapareceram, ele não consegue mais? Não acredito nisso. Não acredito.
O Abel desaprendeu? Não acredito. O Abel perdeu o grupo? Não acredito. Agora, ele precisa ser cobrado, sim. Ele precisa ser cobrado porque a direção entrega a ele, Abel, tudo que ele pede, ou quase tudo. Então, com o elenco que tem, necessariamente precisa jogar mais. Mas o resultado de ontem, para mim, continua deixando, aliás, aí e aqui em Belo Horizonte, eu acho que está tudo aberto para o jogo da semana que vem. Eu não deixaria, porque é o seguinte, Renata, o Cerro também não tem vantagem para a semana que vem. Ah, não, por Cerro é muito tranquilo empatar de novo e levar para os pênaltis. Será? Será que é legal, por mais que o Carlos Miguel tenha sido muito questionado, será que é negócio para o Cerro levar para os pênaltis com o Carlos Miguel? Não sei se é. Mas eu acho que essa história de que o Abel tem um plano, o Abel tem um plano, ele sempre tem um plano há mais de 5 anos. E eu ainda acho que o Palmeiras volta com a classificação. E não é passar pano para o Palmeiras, para o Abel, não. É porque o Palmeiras é melhor, tem mais qualidade, e lá o Cerro vai ter que jogar o jogo. E aí é onde o Palmeiras pode se dar bem. E eu acho que o Abel deve mudar o time para a próxima semana. Não acho que vai ser burocrático como foi ontem, não. Ai, gente, eu não aguento esse povo aqui do Jogo Aberto. Ó, vamos continuar a discussão. Vocês são terríveis, já estão projetando coisas. Recadinho e o papo segue lá no YouTube. Mas Edu Dracena, quem foi o culpado? Foi o Carlos Miguel ontem, a falha? Tem algum culpado nesse empate do Palmeiras? Ele foi, claro, que um dos responsáveis pelo empate. Agora, alguns jogadores também jogaram abaixo do que a gente imaginava e que a gente é acostumado a ver. Então, ainda mais num lance ali no final do jogo, se ele não toma esse gol, o Palmeiras ia ganhar o jogo. Se não é anulado o gol do Cerro, a defesa ia ser criticada. Ontem, um jogador que, na minha opinião, é fundamental, Edu, é o Murilo, e ontem não esteve bem. Não estava bem. Não começou bem o jogo, né? Numa falha quase... Né, num lance polêmico ali, que vai correndo, depois tomou uma caneta dentro da área e tomou o gol. Então, acho que tem que rever algumas coisas. Apesar, Renata, que um jogador é assim, tem um jogo que ele vai mal, tem um jogo que vai bem, só não pode perder confiança. Acho que a confiança ali perante ao grupo tem que ter. Que isso? O Negrão é muito traíra, gente. Traíra, que o Carlos Miguel tá com gripe. Peraí, como é que é? É que o Ronaldo nunca tomou um gol desse. Não, desse jeito aí não. Por isso o Ronaldo é o ídolo. Gente, o Ronaldo tomou 4 gols do Inter na Copa do Brasil. Quando era juvenil. E um deles ele não tava nem no gol, hein? Gente, a vida de goleiro é de glórias, mas o dia em que a falha, o frango aparece... Eu tô tentando entender ainda. O gol foi do lateral, do Verratti ou contra do Carlos? Mas a movimentação do Verratti, na minha opinião, ela foi fundamental para esse gol. Mas aí faltou conversa ali também, entre o Barbosa e o Gomes. Pra não deixar o Verratti sair nessa bola. Será que o Gomes era meio frio, entrou no jogo? Tinha que ter uma conversa ali. Porque não tá pronto. Mas se tiver 100% entraria. Mas sabe o que era importante? O Marcão, goleiro, falava que quando iam fazer o uniforme pra ele, porque goleiro tem direito de escolher, né? Sim. Ele pegava o uniforme o mais neutro possível. Porque ele falou, o atacante, se ele tá com a cabeça baixa, eu tô com o tamanho do Carlos Miguel aí, o cara tá com a cabeça baixa, ele só fala assim, ele já tem referência de onde tá o gol, ele chuta. Talvez troque esse uniforme aí, porque a bola tá indo só no também, a culpa é do uniforme. Agora também. Tem que fazer alguma coisa. Mas ele falou que vai classificar, vocês ouviram? Vai. Uma marca-texto. Lances polêmicos e reclamados em Palmeiras e Cerro, começando com um pênalti que o Cerro reclama, cometido, na opinião dos paraguaios, pelo Carlos Miguel. Então eu quero saber se vocês... Esse é outro lance, aí depois a gente vai analisar. Mas a gente vai analisar primeiro o pênalti, logo no início da partida. Poderia ter sido gol do Cerro, não foi. E ficou muita reclamação, até pela movimentação do Carlos Miguel. Tá aí, ó, o lance. Capelanes.
Nós somos pais de pet, né? Nós adoramos cachorro. Muito. Então, eu adoro passear com o meu. E nunca aconteceu do poste fazer xixi no meu cachorro. Porque é o que está acontecendo, a oratória. Aí, quer dizer, o jogador que pisa no Carlos Miguel, onde vamos parar? O jogador está no movimento natural. Ele tem que colocar o pé em algum lugar. Há um contato do Carlos Miguel faltoso e não dá para acreditar que nem o árbitro em campo, e nem o VAR, e nem a oratória assuma que esse lance foi um lance normal. É muito escandaloso o pênalti sonegado para a equipe do Cerro Porteño. É a sua opinião também, né, Cicinho? Exatamente, minha linha de raciocínio é essa, porque se ele quisesse cavar o pênalti, é aquele famoso chutinho que a gente dá, né? Deixa o pé assim. Aí não, ele foi procurar um lugar para pisar, para poder finalizar, e a perna do Carlos Miguel estava aberta, ele apoiou em cima, então assim, eu daria pênalti. Edu! É um lance polêmico, tanto é que tanto é que o árbitro não deu que sim. E o árbitro também. Aí a sua opinião, dane-se o árbitro. Não foi pênalti. Edu, foi pênalti. Para aí, vamos para Chico Garcia. Mas eu acho que é um lance polêmico mesmo. Eu acho que cabe essa visão de que o jogador pisa. Agora, a minha visão, a minha interpretação é a do Capelanes e a do Cicinho. Eu acho que o Carlos Miguel ele é imprudente, abre muito compasso e atrapalha o movimento do jogador, que está indo em direção à bola, ele não deixa o pé, ele está na corrida e a abertura de perna... Abertura de perna é ótimo. Do Carlos Miguel interrompe o movimento do jogador. Eu marcaria o pênalti. Everton Guimarães, quer dizer que você é contrário ao Chico? Eu sou contrário quase sempre ao Chico, assim, mas nessa aí, desculpa, o jogador pisa a perna do Carlos Miguel. Nessa aí vocês não vão me convencer, não. Para mim, não foi pênalti. Ronaldão. Mas essa é pro Galo. O que ele fala? Se é pro Galo, ele pede pênalti. Galo, nossa senhora. Apito verde aí, porque isso é pênalti. Qualquer lugar isso é pênalti. Isso aí, eu acho que cabem as duas visões. No sub-9 é pênalti. No sub-60, que é o que eu jogo. Aí, em contrapartida, o Palmeiras pede a expulsão do jogador Domingues nesse lance com o Vitor Roque. Uma entrada duríssima. E não aconteceu essa expulsão. E aí eu pergunto, Capelas, era lance para vermelho ou para amarelo ou para nada? Não, lance para amarelo. O quê? Mas você tá de brincadeira, né? O cartão amarelo. Você tá brincando. Aí deu uma pegada no soco do Andrés é vermelho. Logo você no programa em rede mundial eu nunca falar que esse lance era pra vermelho. Você cansou de dar madeirada desse mesmo? Ele nunca fez, rapaz. Pega a tua carreira, sentar na madeira dos atacantes. Quantas vezes fui expulso? Pra mim é o lance pra cartão amarelo. Forte, no limite, que nem fala Abel Ferreira, mas amarelo. No limite, amarelo. Cicinho. Foi uma enxadada. Eu de raiva eu poderia falar que não foi. Mas não tem como, não. Aí foi uma enxadada mesmo. Até o Ronaldão disse que era pra vermelho. Pai. Aí não tem... Olha que eu sou corintiano, hein, velho? Eu sou corintiano das antigas. Corintiano não é... Pênalti, velho. Pênalti. A pênalti não, é Everton, sua opinião. Vermelho, amarelo ou nada? Se a mamãe grita, dá pênalti, meu Deus. Vermelho, porque foi um pontapé. Isso foi um pontapé. Quem não achar que isso aí foi pra vermelho, que é o quê? Tem que quebrar a perna do Vitor Roque? Me ajuda aí, foi um pontapé. Isso é pra vermelho. Chegou atrasado só, gente, para. Esse Capelante aí. Sim, agora estou curiosa. Ô, Capelante, você não quer repensar, não? Por quê? Irmão, não tem como olhar um lance desse não Mas pedir vermelho. qual é a pancada tão forte aí? Que eu não tô enxergando? Eu vou te explicar. A pancada é o seguinte, a bola já saiu, a bola já saiu, o cara dá um pontapé sem dó no adversário. Se é o mercado, olha ali. Chegou atrasado, pegou embaixo. Se é o mercado, tiram ele da carreira do futebol. Deixa eu só falar uma coisa, Chiquito, eu gosto quando você é objetivo, assim, claro, específico. Olha, vocês estão se dando bem antes do Grenal. Até o Grenal, né? Temos uma trégua até lá. Mas tem mais lance polêmico. Um pênalti no Alan pra vocês. Eu vi reclamarem disso também, mas reclamação do Palmeiras. Eu só mostro. Aí não, né? Eu só mostro. Eu sou imparcial, gente. Eu tento. Não. Cicinho. Aí também querer demais. Né? Forçar a barra. Mas a coisa mais gostosa do mundo é ver o Abel tentando dar chilique e não permitindo na Libertadores. Aí é bom demais. E aí, teve pênalti aí, Capelani? Desculpa, eu vou me calar, porque se o Edu falar que foi pênalti, eu abandono este programa. Duvidoso, hein? O quê? Duvidoso que você saia. Nem o Alan reclama de pênalti, nem o Abel na coletiva reclamou. Duvidoso, mas eu não marcaria, não. Tá. Bom, agora vem o lance talvez mais polêmico da partida, que é a expulsão do Andrés Pereira.
E aí eu quero a opinião de cada um. Começo sempre com o mais exótico de todos, o Capela. Eu expulsaria. Eu expulsaria. Eu tô de sacanagem. Às vezes eu me sacrifico pelo debate. Mas hoje você pode ser verdadeiro. Às vezes eu vou pela resenha e tal, mas de verdade, turma. Mas aí eu vou dar uma criticada no Andréas Pereira. Por quê? Porque assim, jogador, pô, internacional, mundialista. Desculpa, Andréas, você parece ser um cara gente boa pra caramba, mas foi meio burro também. Porque você sabe, você abre... Rapaz, quero ser seu amigo, hein? É o gesto. Você abre margem pra interpretação de uma arbitragem desqualificada. O meu ponto de vista é o seguinte: ele faz o movimento, não acerta, pra mim, nem cartão amarelo. Então eu achei que o Andrés deveria ter ficado ainda no campo pra chamar o VAR. Porque ele pegou, foi expulso, reclamou um pouco, foi embora. Não, fica lá, não fiz nada. Foi embora. E o Diniz fez o quê? Não foi igual? O Diniz com o jogador. O Diniz foi com a mão aberta, aí você foi com a mão fechada, seu cavalo. Tocou na farda. Ele dá soco. O Diniz tira a mão da farda. Agressão, tapa e soco é a mesma coisa. Não. É agressão. Ele tirou a mão da farda. É que assim, ó, a mão aberta e a mão fechada. Eu não expulsaria esse lance aí, nem amarelo. Porque o juiz, ele expulsa considerando que foi uma agressão, Cicinho. Não, e eu não expulsaria. Eu não expulsaria esse lance, até porque... Edu, põe a mão aqui, irmão. Põe a mão aqui, assim. Não vou fazer assim durante o jogo. E outra, a questão da masculinidade... Mas também você não vai fazer assim, né? Não, mas masculinidade. Você deu um tapa, o cara saiu dele, mas agora você deu um soco, não, é coisa de homem. Então, assim... mas soco, na regra, não pode. Não, mas lá no jogo ninguém vai dar um tapinha. Eu vou dar um tapinha no Edu. Eu vou dar um tapinha no Edu. Não, na hora do jogo esse facão é inchado. Você não arranhava? Facão não corta dos dois lados, é inchado. Você arranhava quando jogava? Você arranhava? Dá nos arranhão? Não, eu Vamos avançar. Vamos avançar. Eu tentei explicar. Será que deu? Não, Rona, e você, Rona? Não, o Xixi tá de sacanagem. Só pode ser porque... Você que matou a charada nesse lance. Essa charada, ela foi fácil, minha Renata. Não, é facão mesmo. O Xixi tá achando que é... Xixi tá achando que é boxe. Isso é futebol, Xicinho. Isso que nós estamos vendo na tela é futebol. Então, futebol tem contato. Porque se ele pega com a mão aberta e tenta sair, empurra, é uma coisa. Ele fecha a mão e bate no menino. O do Vitor Roque é o quê? Aí nós do lado do juiz, velho. Aí o cara não pensa. Com o Diniz você não fala isso. Mas o cara não pensa. Ele não pensa. Mas você expulsaria? É lógico. Ele deu soco. Pô, tá a mão aberta, ele não faz. Ó, a mão aberta ele empurra. O juiz vai lá e tá empurrando. Aí ele tá com a mão fechada e vai assim, ó. E o juiz estava bem perto, expulsou rapidamente e o VAR não recomendou a revisão porque está de acordo com o árbitro. Everton, quero sua opinião também sobre esse lance. Um lance capital da partida. Então, Renata, o lance para mim é para amarelo. O pontapé dado no Vitor Roque é algo grave, foi um pontapé muito mais assintoso. Ali para expulsão, esse lance aí para amarelo. Eles disputavam espaço ali e aí deu soco para tirar a mão. Não via agressão para tanto. O jogador se reportou, e caiu, rolou e tal. Lance para amarelo tão somente. Não sei se o Andrés não foi ingênuo, porque ele faz o lance, claro, talvez sem intenção nenhuma, mas do lado do juiz. Aí, Chico... Ele correu o risco, mas assim, de verdade, eu também não teria expulsado. E se vocês analisarem o critério do árbitro, ele deixou o pau cantar o tempo inteiro. Aquela falta que o Vitor Roque sofre, aí ele dá só cartão amarelo e expulsa por isso. Ou seja, os critérios também foram completamente E aí, confusos. numa que pra você não foi tão pesada, ele foi lá e deu vermelho. Exato, e eu não teria expulsado também. Acho que ele só tenta se desvencilhar ali. Pra mim não foi uma agressão, foi falando em pesado, né? Capelani, foi pesado isso, viu, bebê? Mas vai mudar final do ano? Papai, prepara. Atenção, tem um recado importante para você que está assistindo o Jogo Aberto. Vamos falar de Cleon, o aparador de pelos para a região íntima do homem que não corta e não belisca. O Cleon possui lâmina de cerâmica e tecnologia anticorte, podendo ser usado no corpo todo e também na barba e até debaixo da água. Confira aí. A máquina convencional puxa, belisca e te corta. Por isso chega ao Brasil o Cleon. Cleon foi feito especialmente para a região íntima. A lâmina é de cerâmica, tecnologia que não belisca e não te corta. Não corta mesmo. Cleon é 100% à prova d'água e você pode usar no banho sem medo. Ela vem com a lâmina shaver, se você quiser deixar totalmente zerado. E pode até usar na barba sem que fique empolado. Possui luz de LED 4K para tu poder enxergar tudo. E ainda vem com aparador de nariz e orelha. Ou seja, você resolve tudo em um único aparelho. É maravilhoso ou não é? Claro que é. O Cleon pode ser usado no corpo todo e também na barba, sem se cortar, sem aquela beliscada e sem empolar. Você resolve tudo no mesmo aparelho. E hoje, atenção,
tem promoção com 20% de desconto. Você vai levar o Clion mais uma lâmina shaver mais um cortador de pelos do nariz e orelha por apenas R$ 397 em 12 vezes sem juros de R$ 33,08. E o melhor, frete grátis, não paga nada. E ó, usou por 30 dias, Capela, não curti, não gostei, não tem problema. Você recebe todo o seu dinheiro de volta. Compre agora pelo QR Code ou acesse clion.com.br/jogo. E se você preferir, ficar mais fácil para você, só mandar mensagem no WhatsApp. 11 98129 7078. Anotou? Então vou repetir. 11 para quem está fora de São Paulo, 98129 7078. Barba, para você não se cortar, é Clion neles, Renata Fã. Bora pro YouTube, Brasil. Vamos lá. Global, na verdade. Você tá fazendo obra? Tá fazendo obra? Tô. Para discutir agora os lances polêmicos de Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores. E vamos começar com um lance pesado, hein? Matheus Henrique, Mateuzinho, chora com coração. o Bruno Henrique. Esse lance aconteceu bem no início do jogo, foi resultado para cartão amarelo, segundo o árbitro, mas a reclamação é que ele merecia a expulsão. E aí, Cicinho? Eu expulsaria. Edu? Também expulsaria, por mais que ele não é um jogador violento, mas ele passou do tom. Capela? Não vejo esse impacto todo para expulsão. E vou explicar o porquê. Por quê? Porque o lance, de fato, no frame, quando você dá o print da tela, plac, sabe quando você faz? É só um sim ou não, feio. velho. Não, calma, fica feio porque fica muito levantado. Só que se você reparar, a perna tá recolhida. Tem que quebrar. Não é quebrar. Não há um impacto tão agressivo para que você parta a perna do cara no meio. Irmão. Então, o meu Olha ponto de isso vista aí, é o seguinte, olha a imagem. A perna tá recolhida. A perna tá recolhida. Há um contato, mas não um contato para você fazer a alavanca e quebra a perna do Bruno Henrique. Lance para cartão amarelo. Olha. Rona. Quer dizer que se o trator tá com aquela esteira assim... Um trator aí. Qualquer um. Ele tá com aquele negócio lá. Se ele pegar, o aparador lá. Se ele pegar, vermelho. Everton, e aí? O Mateuzinho falou que até pensou que poderia ter prejudicado o Cruzeiro nesse lance, hein? Pensou. Ele ficou com medo. Inclusive, o jogo dele piorou muito depois desse lance aí, Renata. O que atenuou foi exatamente ele não estar com a perna estendida. Eu conversei com o árbitro agora pela manhã, aqui da Federação Mineira, ele estava me explicando exatamente isso. Por que ele recebeu o amarelo e não o vermelho? A perna não estava estendida, bateu, dobrou, o que pelo menos limita ou reduz a gravidade do lance, por isso ele não foi expulso. Então, lance, para mim, corretamente assinalado com amarelo. E vamos no print, então. Vamos no Quando print. vocês verem o ponto de contato, no momento que ele atinge, a perna está esticada. Ele recolhe a perna depois que ele atinge. A imagem de trás é mais clara. Quando o Matheus Henrique atinge o Bruno Henrique, a perna dele está estendida. Cadê? Ó, pá! Não, senhor. Ó, A perna tá estendida, dobrada. não. Tá dobrada. Aí, ó. Tá atingiu- dobrada. Não, tá estendida. Para, Ele tá dobrada no a outra movimento. perna. A outra. Ele tá no movimento. Então, a outra. Ele tá no movimento. E aí depois ele recolhe, depois do contato. É lance para vermelho. Gente, eu também daria esse cartão vermelho, mas enfim, saiu no lucro o Cruzeiro. Léo Pereira, agora eu quero saber se vocês marcariam pênalti para o Cruzeiro nesse lance. A bola vem do Pulgar para ele e foi muito rápido também. E aí, Capela? Esse lance é difícil marcar, né? Se for pra marcar esse aí, cara, não tem mais futebol. Porque é um lance muito curto, o cara não tem poder de reação, um em cima do outro, sem intenção alguma. Mas a regra não fala em intenção. Eu não marcaria. Se fosse pro furacão, você... Aí é pênalti. Olha lá. Chico, nada? Não, a bola é muito próxima. O jogador tá na disputa ali, nada. Vamos para mais um lance polêmico dessa partida. O pênalti reclamado para o Cruzeiro do Paquetá. Isso é piada. Desculpa, me recuso. O cara recolhe a perna. Recolhe o Matheus Seria Pereira. do Paquetá no Matheus Pereira que aparece O na Matheus imagem. Pereira, ele fica constrangido, ele vai fazer assim, dá uma olhada, ele fica constrangido porque ele tenta escapar da marcação, ele faz uma boa jogada e aí ele troca a possibilidade de seguir no lance com um contato que ele esperava acontecer e o Paquetá recolhe a perna, nada. O Paquetá foi muito esperto, ele recolheu a perna na hora certa. Agora, Everton, tem uma falta reclamada na origem do gol do Flamengo pelo Cruzeiro, o cartão amarelo dado para o Fabrício Bruno, numa falta cometida no Pedro. E aí? E, Renata, o que todo mundo reclama que não foi falta, etc e tal, porque do lance saiu o gol de empate do Flamengo. Mas o Fabrício Bruno foi imprudente, abriu muito o braço e os árbitros, eles têm dado esse tipo de falta em todos os lances. Abriu, acertou o rosto, então levantou demais. Para mim, a falta aconteceu.
o problema é que o gol saiu nesse lance. E já quero aproveitar minha curta passagem por aqui para dizer que hoje o Rosário vence o Corinthians por 2-0 e um beijo na alma. Eita, voltamos. Olha, não vai nem ter um dia. Ronaldão, temos já aqui a prévia do Timão, que hoje deve levar a campo com o Fernando Diniz comandando seus jogadores, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Matheus Bidu, no meio-campo, Alan, Ranieri, Bidon, Garro e no ataque, Caio César e Pedro Raul. Tá boa essa escalação pra você? O que tem pra hoje, menina Renata? O que tem pra hoje era pra ser o Andrezinho no lugar do Alan ali, né? Mas ele tá bem, o Alan. Tá bem, leva pra tua casa. Assim, o ataque que nós vamos ver, o ataque. Esperamos muito mais do ataque. Pedro Raul, menino lindo do papai. Você espera muito mais desse ataque? Eu espero que ele faça gol hoje. Você espera mais desse ataque? Eu espero. E o Caio César, o menino, foi poupado que sentiu uma lesãozinha e tal, porque tá apanhando. Exato, ó, Caio Tá apanhando César. muito. E vocês têm que ficar de olho e estão deixando. Estão fazendo, sabe o quê? Rodízio pra bater no menino. Será que ele já esqueceu do Matheus Bahia? Ô, negão, toca Raul, negão, toca Raul aí que vai dar Raul hoje, toca Raul. Sabe qual é o problema? O problema é o Diniz, durante o jogo, olhar pro banco. O quê? Em algum momento vai precisar mexer, né? Porque esses caras não vão jogar 90. Aí ele vai ter o Charles. Negão. Vai ter o Guinegão. Vai ter o Pedro Milans. Nossa, e paramos por aí, né? O Memphis vai voltar, Chiquito? Mediante essa... Ele pode ter o André Ramalho. Pode. Não, faça isso, não faça isso. É o que tem pra E trocar. o Guinho não voltou, lateral? O Guinho? Carrídio. Não, o Guinho não voltou. Não voltou ainda o Guinho, que pena. Com todos esses ingredientes aí, ó, Caio César. Então, hoje, caiu o Corinthians. Hoje já é o jogo. Hoje já? Xixi, Não vai ter jogo da volta. Hoje é 3x0, moço. Xixi, Caio César, eu até entendo você que nem na Copa do Brasil vocês estão. Mas o que tem a ver com a Copa do Brasil? Você também tá fora. Não, porque... Você tá na Libertadores? Deixa eu ver Copa do Brasil, onde eu tô. Deixa eu ver Copa do Brasil. Deixa eu ver onde você tá aqui. Copa do Brasil. Você não tá. Copa do Brasil. Não tá. Aqui, ó, o Inter onde é que tá, olha. Isso significa que eu estou garantida, não caio de maca. Então eu vou falar Nem com vou você. sair de maca. Eu já saí por todos vocês. Vamos lá. Vamos para Rosário Central e Corinthians. O primeiro a palpitar será João Paulo Capelães. Vou torcer pro Corinthians, mas não tem a menor chance do Corinthians voltar com a vitória. 3x0 Rosário Central. Edu Dracena. Você mais econômico, 1x0 Rosário Central. Cicinho. Dê a César o que é de César e a Di Maria do que é Di Maria. Então, 3x0 Di Maria. Vai ser 2x1 pro Rosário Central. Você é café com leite. Um ponto. Vou tirar aqui. O voto da Renata está embargado. Por quê? Porque eu eliminei você da Copa do Brasil. Não, porque você tá em 16º no brasileiro. Eu trocava hoje pra acabar o campeonato. É hoje, ali. Ali. Chiquito, Ô, seu Ronaldo, palpite. A Renata foi menina da internet. Eu fecho agora pra esse placar dela. 2x1 pro Rosário, nessa condição aí, pra decidir em casa, é bom placar. Decidir em casa. Mas vai ser goleada do Corinthians, 0x0. Decidir em casa, perdeu. Ronaldão, sobrou o seu placar, seu palpite. Toca Raul, negão! Prefiro ser 2x0, Raul. 2x0. Raul, é você, menino. 2 de cabeça, 2. E o Corinthians vence por 2x0. Porque é a chance do Pedro Raul. Você queria colocar a Lucas, ainda bem que você não colocou a E é o Lucas. seguinte, amanhã é conferência dos palpites, amanhã voltamos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas o futebol continua aqui na tela da Band com os donos da bola e o Neto. Valeu, gente. Beijo, uma boa tarde, até amanhã. Pega o frango aí,